Iniciando agora a nossa entrevista com a candidata Marilena, vamos para o segundo bloco, que é um bloco de perguntas dirigidas, onde faremos perguntas similares a todos os candidatos para sabermos quais são as suas ideias nas áreas específicas. Iniciando esse bloco, Marilena, eu gostaria de saber, em 2021, você venceu as eleições. Qual vai ser a sua prioridade? Quais vão ser os seus primeiros passos como a prefeita de Cachoeira de Macacu? Então, a gente sabe que há muito a ser feito. Eu acho que o primeiro passo é a gente entrar na prefeitura, fazer um levantamento, porque eu acredito que não vai ter tempo nem de se fazer transição, porque foi uma eleição atípica já em novembro, final de ano. Eu acredito que não dê realmente para fazer transição. A pessoa que ganhar não vai conseguir pegar essas informações que o gestor que está na cadeira. Eu acho que o primeiro passo realmente é a gente entrar com uma equipe de secretariado enxuto, fazer uma auditoria, fazer levantamento, estudar as contas públicas, entender realmente o que está acontecendo e começar concomitantemente a agir. Porque a saúde não vai esperar eu estudar a conta pública. Em fevereiro, logo após janeiro, começam as aulas. Os alunos não esperam estudar a conta pública. Então a gente vai ter que sentar com gestores que serão nomeados para essas principais pastas, entender medidas urgentes, imediatas, como por exemplo o hospital, botar para funcionar, a escola botar para funcionar, e depois a gente ir desmembrando o que seja, tudo é importante, mas o que seja menos urgente. A senhora considera que haveria solução de continuidade? Teria alguma dificuldade pelo pouco tempo da vitória da eleição até o primeiro dia útil do próximo ano? Essa transição seria tranquila com o governo Mauro, ou a senhora acha que teria problemas por causa do pouco tempo? Não, acredito que não, porque foi o que eu falei, quando os gestores, prefeitos, eles estão imbuídos em cuidar das pessoas, cuidar da população, eu acho que não existe necessidade. Antigamente a gente via muito prefeito que apagava os arquivos do computador, sumia com papel. Eu acho que hoje em dia isso é meio surreal e desnecessário, porque não prejudica o gestor que está entrando, prejudica a comunidade, a população. Porque tem um convênio que está em vigor, você leva o convênio, até eu achar aquele convênio para botar para funcionar, o tempo já passou e as pessoas já perderam. Então, eu acredito que a gente não vai ter esse problema, não. Nesse bloco nós vamos tratar sobre alguns assuntos específicos. O primeiro, que é o nosso tópico, é a economia. E citando a economia, uma das coisas que, inclusive, você chegou a falar na sua introdução, foi sobre o mercado produtor. Eu estava analisando mais cedo sobre o seu programa de campanha e surgiu uma dúvida. Onde você chegou a especificar? Agora, a gente tem recursos para isso? Tem, a gente tem recurso. E importante, quando eu disse no início, o município recuperar o crédito, recuperar o nome, é o quê? Nós temos que ter parcerias com o governo do estado e com o governo federal para esse socorro chegar de imediato para o município. Então, o mercado de produtor, de imediato a gente já tem aquele pavilhão pronto, não é isso? Então, a gente vai pedir emenda, vai pedir socorro ao governo do estado, ao governo federal, assim, se Deus desejar que a gente seja a prefeita, assim que a gente ganhar, a gente já tem que imediatamente, não tem tempo de descansar de campanha, fazer esses contatos com os secretários de estado, com os deputados federais, para que o socorro venha de imediato, para que em janeiro a roda comece a girar novamente no município. Pegando como gancho, então, a sua resposta, a senhora tem contatos fora do município, tanto público como privado? Tem sim. Eu sempre tive um bom relacionamento com a Alerj, em Brasília, desde a época da Secretaria de Promoção Social. Inclusive, mês passado mesmo eu estive em Brasília, fazendo umas agendas lá. Estive no Fundo Nacional de Educação, Secretaria de Habitação, e eu estou capacitada e habilitada para chegar nessas pessoas. Temos nomes desses seus contatos? Temos o deputado Áureo, eu tenho a secretária de Cultura do Estado, eu tenho o novo diretor do Detran agora, o Adolfo Conder. Tenho amigos, né? Tem o Cássio Rodrigo, que é superintendente do INCRA, que é superintendente, mas é um grande amigo meu, pessoal meu, da minha família. Então, tem pessoas que a gente... Tem o Coronel Salema, que é deputado estadual, que está nos apoiando. Eu vou seguir com essas perguntas. Em cima do seu programa de governo, eu vi isso no tópico sobre governança criativa, a respeito de incentivo a smart
incentiva startups e sobre a criação do marco regulatório para a tecnologia. O que seria esse marco regulatório? Então, eu tenho um projeto de democratizar a internet em Cachoeira de Macacu. E quando o pessoal fala numa cidade digital, ela acha que a cidade digital é o quê? É colocar a internet na praça para o jovem. E não é isso. O marco digital é o quê? A gente disponibilizar acessibilidade ao cidadão, a todos os serviços do município, a saúde, você poder marcar um exame através do sistema, a você ter acesso ao seu carnê do IPTU através do sistema, aos alunos da rede básica de educação ter o seu tablet para ele acessar seu material, seu conteúdo programático e para os pais terem acesso ao desenvolvimento desse aluno. Então, eu acho que a tecnologia chegou para facilitar a vida das pessoas. Então, o município é enorme, a gente volta nessa tecla. A pessoa lá de Papucaia, lá de Marubaí, lá do Suarim, tem que vir no centro de Juiz para pegar um carnê de IPTU. Então, a gente realmente tem que achar em Cachoeiras de Macacu soluções práticas para as vidas das pessoas. E eu quero deixar esse legado. E para a vida do município também. Para a vida do município. Porque nós sabemos, por exemplo, pegando como gancho que a senhora acabou de falar, que a dívida ativa do município é muito grande. Muito grande. Muito por parte de IPTU, por exemplo. E por mais que tenha melhorado, ainda encontra-se dificuldades para a população de casa realizar a regularização das suas residências. A senhora tem algum plano que faça com que isso se facilite? Sim, Cachoeira de Macacu carece de regularização fundiária, né? Você vê que a maioria dos imóveis em Cachoeira de Macacu ainda estão para fazer o uso capião, que eram de famílias antigas, foram sendo vendidos pedacinhos de terreno através de instrumento particular de compra e venda e não acabou não fazendo escritura. Outras são loteamentos que alguém fez e não legalizou, outra era da prefeitura que doou e não legalizou. E isso tudo traz problema por quê? Na arrecadação de IPTU, da falta de crédito para as pessoas, porque quando a pessoa tem escritura, tem o IPTU, ela tem acesso até ao crédito, ao Banco Brasil, à Caixa Econômica, para fazer uma obra. Então, porque o imóvel ele se torna uma garantia da pessoa. Não é isso? A senhora então tem um plano para desburocratizar essa situação da regularização dos imóveis. Sim, sim. Inclusive, eu acho que nós temos já profissionais que estão diariamente nas comunidades fazendo trabalho. Por exemplo, o pessoal da MAI, não é isso? Sim. O pessoal que entrega o carnê do IPTU, então ele já conhece as pessoas daquela localidade. Então a gente tem que fazer um georreferenciamento de cada localidade, as famílias que moram naquela localidade e a gente passar a entregar o título para essa pessoa. Em cima dessa questão da regularização da dívida ativa, o espectador que não sabe o que é essa dívida ativa, é basicamente tudo aquilo que a prefeitura ela deve cobrar, são os impostos, basicamente. A questão é que nos últimos governos chegou a se contratar empresas para fazer esse mapeamento. E acabou gerando um custo muito alto e isso não aconteceu. Você tem o seu projeto, então, seria utilizar os órgãos que já existem nesse sentido? Sim, vocês não acham, perguntando para vocês, não é mais justo eu pegar um funcionário que nós já temos, dar uma bonificação para ele, que ele vai fazer isso com muito carinho, que já faria até sem a bonificação, mas quando você dá uma bonificação para esse funcionário, para ele fazer isso, do que contratar uma empresa? Sairia mais em conta que estaria utilizando o servidor público para fazer o trabalho público. Temos funcionários para isso? Temos funcionários para isso. Os fiscais da prefeitura, fiscais de postura, é que a gente necessita de concurso público. Se eu não me engano, nós temos 3 fiscais. 3 fiscais não dá conta para fiscalizar o município todo. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta então. No início a senhora falou em enxugar a prefeitura e agora falou em adicionar alguns afazeres para profissionais lá dentro. Então assim, existe uma incoerência aí. A senhora acha então que a prefeitura de Cachoeiras de Macacu ela subutiliza os seus funcionários? Pessoas recebem sem trabalhar ou elas recebem, mas trabalham menos do que deveriam? Não. Quando a gente fala em redução de folha de pagamento, é o quê? Não é tirar o funcionário que é necessário para o cargo que ele exerce. Sim. Quando a gente fala em corte de folha de pagamento, se a gente pode ter 10 secretarias, por que a gente vai ter 20 secretarias? Entendi. Porque o que pesa na folha não é o salário do pequeno, que recebe um salário.
O que pesa na folha são o salário dos grandes. Sim. Então, quando a gente fala em corte de folha, a gente não fala tirar os funcionários das suas funções essenciais. É cortar o que não é necessário. Entendo. Entende? E quando eu digo assim, dar abono para quem já está, mas isso é um segundo momento, que eu falei primeiro. O que é urgente, o que é emergencial, o que tem que cuidar primeiro. Entendi. A regularização fundiária é importantíssima, mas ela vem no segundo plano. O que está no primeiro plano? Educação, saúde, salário, transporte. Entendi. Não é isso? Sem dúvida. Então, te interrompendo, doutora Marilena, no seu programa tem sobre programa de fomento da economia criativa, agência digital de atração de investimentos, comédia da economia criativa. Todos esses, então, entram no segundo plano para arrecadação, para aumentar os recursos da prefeitura? Não, esse entra no primeiro plano. Esse A entra no economia primeiro criativa. Por quê? O que é economia criativa? Não sei se vocês sabem. Não sei. São os nossos artesãos da cidade. Quantos artesãos nós temos na cidade? Temos pessoas que fazem cordões lindíssimos, temos pessoas que fazem coisas de taboa, que fazem esteira. Então, isso é economia criativa. E isso tem uma verba do governo do estado, que é aquela parte que eu falei. Ganhou, não vai tirar um cochilo para descansar da campanha. Vai direto para o estado pedir a verba ou incentivo para implantar a economia criativa. Entendi. E isso gera emprego e renda. No nosso programa de governo, a gente tem a criação do Centro de Atendimento ao Empreendedor. O que é isso? Às vezes a pessoa tem ótimas ideias, faz um pastel dos deuses, mas não sabe como comercializar aquele pastel. Então, com esse Centro de Atendimento ao Empreendedor, a gente vai dizer para ele como botar numa embalagem bonita, como que isso pode chegar no consumidor, como que ele pode preparar o delivery dele. Então, quando a gente faz isso, esse pastel dele que ele faz, que é dos deuses, ele já vai contratar 2 pessoas. Uma para entregar o pastel, que a pessoa pediu pelo telefone, e a outra para embalar, para fritar, e ele para produzir. Isso é economia. Entendi. Eu vou agora, continuando, né, no ramo da economia, só que eu vou fazer uma pergunta um pouco mais polêmica que com certeza todo mundo em casa quer ouvir. A situação do salário dos professores e dos profissionais da saúde. Nos últimos governos, por vezes, essas 2 classes entraram em greve, reclamando tanto de atraso de salário como má remuneração. A senhora tem algum plano que melhore ou então que estabilize esses salários desses profissionais dessas 2 áreas? Eu acho que o prefeito, muitas das vezes depois que ele se elege, ele não quer fazer concurso público, porque ele acha que o concurso público não é político, não ganha voto com isso. Mas eu sou muito adepta ao concurso público, porque o concurso público a gente vai selecionar a quantidade de funcionário que precisa para cada setor, qual o tipo de funcionário que você precisa para cada setor, vai fazer o concurso. Quando você faz o concurso público ou um processo seletivo sério, realizado por uma empresa séria, você vai selecionar o número correto de pessoas com a capacidade para aquele cargo que ele exerce. E quando você faz isso, você dá a remuneração também de acordo com a capacidade da pessoa. Entendi. Não é isso? Mas a senhora consegue prometer não atrasar esses salários? Então, eu acho assim, tem candidatos que fazem campanha dizendo, pelo menos eu pagava salário. Eu acho que salário é uma obrigação do prefeito, mas nós não sabemos o que está dentro da caixa preta. Entendo. Então, quando eu digo para vocês que tem as prioridades e as coisas urgentes, salário é coisa urgente. Agora, eu posso te prometer uma coisa. Eu e meus secretários, enquanto a gente não resolver o problema dos funcionários, nós não iremos receber. Porque quem estiver atrás de mim achando que está indo para a prefeitura para ficar rico, não vai. Excelente. Ok, ótimo. Acho que a gente pode encerrar aqui o tópico sobre economia e partir para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico é meio ambiente. Doutora Maria, no seu programa, no tópico Cidade Verde, eu contei aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 propostas diferentes de como tornar a cidade mais sustentável, como ver a questão do meio ambiente. Qual desses você acha que é prioridade? O primeiro plano a respeito do meio ambiente, que é a preservação do meio ambiente. Cachoeiras é uma cidade de preservação do meio ambiente. Isso, não. Cachoeiras é uma cidade eminentemente
ambiental, né? Tem várias áreas de preservação e é importante a gente preservar por causa do ICMS verde. Quanto mais a gente cria ações e a gente comprova as ações, mais o nosso ICMS verde sobe. Eu acho que já tiveram bons programas, né, de preservação e eu acho que o principal é igual que eu botei ali, Cidade das Árvores. Então, nós temos que transformar Cachoeiras de Macacu numa cidade bonita, numa cidade que as pessoas chegam e falam, pô, lá em Cachoeiras de Macacu tem árvore para tudo quanto é canto, tem flores para paisagismo, né? Eu acho isso importantíssimo, porque Cidade das Árvores é bonito, quando a gente é turista também, da mesma forma que vem turismo para o nosso município, a gente também visita outros municípios. E é tão agradável quando a gente chega nas outras cidades e a gente vê uma cidade urbanizada, florida, né? Bem cuidada, e isso também é preservar o meio ambiente, né? Então, por isso que eu digo ali Cidade das Árvores. Entendi. Explicando para o pessoal de casa, né, o ICMS verde é uma arrecadação do município baseada no índice final de conservação do meio ambiente. Ou seja, quanto mais o município preserva o meio ambiente, mais ele recebe do governo estadual verbas. Isso aí. Então, continuando nessa linha de raciocínio, hoje Cachoeiras de Macacu lidera no estado, né, os índices de preservação ambiental. Seguido aí de Rio Claro e Silva Jardim. Isso. A senhora tem algum plano para manter o município nessa liderança? Ou então, quem sabe, galgar a ter uma preservação ainda mais ativa? Sim, eu acho que a gente tem que buscar chegar à excelência, né? A gente se propõe chegar à excelência. E eu acho que tudo começa na base. Quando eu boto ali, viveiro escolar. O que é viveiro escolar? Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Vocês aqui também devem ter filho. Quando a gente ensina os nossos filhos, os alunos, a preservar o meio ambiente, a gente já cria na sociedade, no município, a ideia do pertencimento. A ideia de que nós temos que preservar o Jequitibá, de que nós temos que preservar nossas cachoeiras, que nós temos que reflorestar nas matas ciliares, que a gente tem que reflorestar na beirada dos rios. Então, é uma educação ambiental que a gente tem que fazer em Cachoeiras de Macacu. Porque nós temos muito e parece que as pessoas veem tanta mata com tanta riqueza e não se preocupam em preservar. Parece que nunca vai acabar. E acaba. Então, em cima dessa questão de preservação, a gente tem um símbolo em Cachoeiras, que é o nosso rio, o Rio Macacu. Eu senti falta no seu programa qualquer citação ao Rio Macacu. O Rio Macacu é um projeto de despoluição que é constante, passa de governo em governo e não avança. A senhora tem alguma ideia, alguma proposta em cima disso? Tem. A gente, inclusive, ali em cima do Rio Macacu, eu sou meio visionária. Eu tenho, assim, uns projetos de fazer ali, por volta do Rio Macacu, quando a gente conseguir essa despoluição, ruas gastronômicas, né? Pra gente botar, para as pessoas se encontrarem, as famílias comerem pizza, tomar um refrigerante com os filhos, bater papo, ter um ponto de encontro, um local turístico, porque é lindo aquilo ali. Aquilo ali é lindo. Eu realmente não lembro dessa falha, pode ter sido uma falha no plano de governo, mas a despoluição do Rio Macacu, ela já vem sendo falada desde 2012. Começou o projeto, aí parece que houveram alguns erros técnicos no projeto, enviou, voltou e até hoje a gente não conseguiu realmente efetuar essa despoluição do Rio Macacu. E é um sonho de todo gestor que tem compromisso, né, com o meio ambiente. E esse é um sonho meu também, inclusive eu quero ali em volta do Rio Macacu fazer essa rua gastronômica, tornar aquilo ali um point de turismo. Entendi. A senhora falou sobre a educação dos jovens, né, com a questão do meio ambiente. Além disso, a senhora tem mais algum plano de governo que vise a preservação real das matas de Cachoeira de Macacu? Sim, foi o que eu te falei. A distribuição de mudas, né, para reflorestar. Eu tenho conversado muito com o Cássio, que é o superintendente do INCRA, e ele tem me ensinado muito sobre essa questão do agrofloresta. O que é isso? O agricultor, ele não precisa desmatar a floresta para poder plantar. Então, essa assistência técnica, esse ensinamento para o nosso agricultor também vai preservar. Por quê? Ele pode fazer a plantação dele de bananeira, de palmito, pupunha, dentro da floresta. O nome disso é agrofloresta. Então, quando a gente traz essa assistência técnica, quando a gente ensina o nosso povo que ele tem como sobreviver dentro da floresta, ele não vai cortar uma árvore mais.
Você falou sobre ensinar, falou sobre o público infantil e educação é minha área. Eu já estou caminhando para o próximo tópico. Eu tenho até medo de professor me entrevistando. Não, pode ficar tranquilo. Uma pauta que é muito exigida pelos professores hoje, uma demanda muito forte, é em cima do Fundo Municipal de Educação. Para quem não sabe, o Fundo Municipal de Educação é um recurso direto de educação que já passou em outros governos, houveram alguns projetos, houveram algumas mudanças, e há uma exigência da ala de educação que esse fundo esteja na mão da educação, na mão dos professores. Qual é o projeto do seu governo a respeito do Fundeb? É colocar na mão de um administrador, um técnico de economia ou da educação? Da educação, porque se é um fundo, ela tem que ficar na educação, né? E eu sou uma pessoa, que foi o que eu falei, eu vim de origem muito simples. E eu lembro quando a gente era criança, eu e meus irmãos, era muito humilde, mas a gente tinha uniforme. Eu lembro uns cadernos que a gente ganhava da escola, uma folha assim escura, não sei se passaram por isso, né? Umas folhas escuras assim, com lápis, com uma pastinha do lado, e a gente ficava feliz da vida com aquele material. E hoje a gente não vê os nossos alunos recebendo uniforme, recebendo material, poderia receber um tablet. Então eu acho que o Fundeb é isso, é cuidar da educação. Ninguém tem que botar a mão ali. Na mão da educação. Na mão da educação. Continuando então na área de educação, óbvio, mas vamos partir um pouco para a infraestrutura das escolas. A senhora acha que Cachoeiras tem escolas municipais suficientes? A senhora tem alguma política de criar alguma ou pensa em reformar as antigas, reativar se for o caso? Não, eu acho que a gente tem que manter o que já existe, não é isso? Reativar nas comunidades que realmente precisam, que eu andei visitando umas comunidades e as pessoas, doutora, fecharam aqui a escola. Aí depois eu fui ver, não, porque não tinha número de aluno. A senhora pode exemplificar? Eu acho que foi... Região de roça? Foi no interior. Vou lembrar, até daqui a pouquinho eu lembro o local. Aí eu fui investigar, aí até uma pessoa da educação falou, não, Marilina, porque lá não tem o número de alunos. Eu acho que foi boa sorte. Boa sorte. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar lá e fazer esse levantamento. Existe realmente demanda de alunos? Não existe? Porque realmente, às vezes você manter uma escola que não tenha demanda é um custo para o município, né? Alto, porque manter uma escola é um custo alto, mas não penso em fechar nenhuma, desativar nenhuma, penso em manter. E eu penso em abrir creches. Eu já fiz um levantamento, Ribeira, Papucaia, ali no 70 com tabuado, são muitas crianças fora da creche. E isso parece uma bobagem, mas não é. Quando a criança está fora da creche, a mãe está fora do mercado de trabalho, porque ela não tem ninguém para deixar essa criança para ela ir trabalhar. Então, quando a gente resolve o problema da criança ficando na creche, a mulher vai sair, vai arranjar renda para aumentar a renda dela domiciliar. Então, inclusive eu tive em Brasília, tem uns 45 dias, um mês, eu fiquei assim chocada, porque lá no FNDE eu descobri que nós perdemos, eu digo nós porque é a população, perdemos uma creche na Ribeira, uma creche em Papucaia, uma quadra poliesportiva coberta para São José da Boa Morte, uma para Boa Vista, ônibus e 380 tablets. Sabe por quê, professor? Porque existe um sistema que precisa ser alimentado. Se você não falar para o governo federal, aqui é Ribeira, eu tenho tantos alunos fora da escola, eu preciso de uma creche, o governo federal não vai saber. Então o sistema não foi alimentado. Há uma carência de informações, há uma falha. Não é carência, eu acho que o administrador ele não pode mais escolher seus secretários por indicação política, por acordo político. Ele tem que realmente botar alguém que entenda. Senão o povo vai continuar perdendo. A gente estava falando sobre recursos, sobre sua infância, e tudo mais. E como professor do município, eu dou aula em colégios públicos e a desigualdade no município é um problema muito grande. Eu vejo muitas vezes alunos preparados, capacitados, que saem do terceiro ano e acabam indo caçando qualquer subemprego. Algo que é uma demanda da população de Cachoeiras é que o jovem esteja empregado e que ele tenha preparação para isso. Ensino técnico em Cachoeiras. Qual a proposta a respeito de tentar realizar alguma coisa nessa área? Propor ensino técnico para os jovens? Eu acho que o primeiro passo é ir atrás do SESI-Senai, que é o Sistema S. Todo mundo que tem um certificado do Sistema S consegue emprego. Então eu acho que é o mais rápido.
traz o sistema S para o município, traz de volta. A gente tem excelentes carpinteiros, excelentes pedreiros, mas essas pessoas não têm o certificado. Então ela não consegue nem entrar no mercado de trabalho. Você vê o Comperge, ele vem de fora, aí chega aqui, tô precisando de um carpinteiro. A gente sabe, às vezes o vizinho da gente, excelente carpinteiro, mas não tem o certificado. Então o SESI e o Senai, eu acho que ele vai resolver de imediato muito essa questão profissional do pessoal de Cachoeira de Macacu. Você acha que é uma proposta possível trazer esse? Possível. E se depender de mim, eu vou receber em ex todo dia para trazer. A Ronald trouxe aí a parte do ensino técnico, mas sabemos também de uma demanda municipal de outras datas do ensino superior. A senhora tem alguma política que fomente o ensino superior na cidade, ou então continuar as políticas de pegar os jovens de Cachoeiras e levar para outras cidades que eles consigam estudar lá? Não, eu acho que o máximo que a gente conseguir entregar para a nossa população dentro da nossa cidade é melhor. Por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos. Eu já fico pensando assim, quando ela quiser fazer um outro curso, ou ela vai ter que subir a Serra de Friburgo todo dia, ou ela vai para Niterói. Sim. E a gente sabe que Cachoeira de Macacu é uma cidade que ainda não tem violência, que os nossos filhos ainda podem ir e vir com tranquilidade. Então, quando você pensa que sua filha tem que ir todo dia para Friburgo, enfrentar essa serra com risco de acidente, ou para Niterói, você pensa na necessidade de fornecer esse estudo em Cachoeira de Macacu. Então, eu acho que se a gente buscar convênios, parcerias com as universidades federais, entendeu? E até com as privadas mesmo, a gente consegue botar aqui, porque os outros municípios têm. Por que Cachoeira não teria? Você falou aí sobre a questão de Cachoeira ser uma cidade segura, principalmente comparada a nossos vizinhos, Itaboraí, se for descer no São Gonçalo, a sensação de segurança ela vai mudando. Só que há uma percepção, isso fica muito claro nas redes sociais, que a sensação de insegurança do cachoeirense ela está diminuindo. A sensação de segurança está aumentando, a de segurança está diminuindo. Sim. Como mudar isso? Como acabar com esse aumento da sensação de insegurança? Ronald, eu acho natural. Chega o progresso, aumenta o número de habitantes, é claro que tem um ônus e tem um bônus, né? Então a segurança ela vai chegar. Cabe ao gestor público coibir. Por exemplo, se a gente transforma a Guarda Municipal em Secretaria de Segurança, a gente consegue verba da União para comprar equipamentos, para comprar veículos, para melhorar o salário, para aumentar o número de efetivo. E isso dá a sensação de segurança. Dá a sensação, não dá segurança efetiva. Outro projeto que a gente tem, voltando lá à parte digital que eu te falei, o marco digital, é a gente monitorar a cidade através de câmeras. A gente tem duas rodovias, RJ-116 e RJ-122, então sim, são rotas de fugas, né? Para as pessoas que querem assaltar ou alguma coisa desse tipo. Então, se a gente monitora a cidade através de câmeras, fazendo uma parceria até público-privada, como público-privada, um dono de mercado tem a câmera dele lá. Ele cede o IP da câmera dele para a nossa guarda municipal, porque vai ter um monitoramento direitinho. Então, a nossa guarda vai ter a nossa câmera, que é do nosso sistema, com mais um IP da tua câmera. Sim. Então a gente vai ter visibilidade de todo o município ali dentro daquele sistema. Entendi. A senhora acabou de citar então a Guarda Municipal, né? Está na mão do município para gerar segurança para a população. A senhora, duas perguntas. Primeiro, se a senhora pensa então realmente em fazer concurso para aumentar a quantidade de guardas municipais, porque com a quantidade de guardas que temos, hoje praticamente eles se limitam a controlar o trânsito dos centros, né, dos distritos de Cachoeiras. E se a senhora pensa em redistribuir esses guardas para os bairros para que eles realizem também a segurança dos bairros, não só usar motocicletas Isso aí, porque na realidade o guarda municipal é para proteger o patrimônio do município. E o patrimônio não está só no centro, o patrimônio está em toda a cidade. Foi feito um concurso agora recente para a Guarda Municipal, então a gente entrando, a gente tem que puxar esse concurso, entender como é que foi, se ainda tem gente para chamar, mas eu acho que a gente só pode chamar quando a gente conseguir transformar a guarda em secretaria, porque a gente vai ter recurso para pagar. Porque se eu contrato mais gente agora, eu vou estar onerando a folha e mais uma vez não vou conseguir pagar. Entendi, é porque na questão do concurso, hoje há demanda, há pessoas que foram aprovadas e não foram chamadas ainda. Inclusive já saiu em diário oficial o nome de algumas pessoas e não foram convocadas.
Você disse que a prioridade, então, é transformar numa secretaria. Sim. Então, no caso, fica... E a gente sabe que isso pode... Não, isso aí não fica nem em segundo plano. Por quê? Quem já trabalhou comigo nas minhas gestões sabe que eu descentralizo. Eu dou asa para as pessoas que trabalham comigo. Então, o meu secretário, eu vou dar asa a ele para ele procurar isso lá em Brasília. Então, primeiro plano é saúde, educação, salário, transporte, mas vai ter alguém fazendo essa dinâmica de correr atrás enquanto eu estou ali resolvendo esse problema emergencial. Entendi. Vamos passar agora para um novo tópico, Vamos. que é transporte. Gostaria de saber se a candidata tem algum plano de governo que incentive os transportes no eixo urbano, principalmente entre os bairros, que isso diminuiu, perdemos muito na última década, pelo menos. Sim, eu tenho andado muito na região do interior e a gente vê o pessoal de Marubaí, São José, Beck, aquilo ali ninguém tem ônibus. É até desumano a gente ver senhoras de idade, senhoras com bebê no colo, naquele sol quente, caminhando, às vezes de moto, para chegar em Papucaia e pegar o ônibus e vir para o centro, ou para Itaboraí, ou qualquer outro lugar que seja. Infelizmente, os governos deixaram a Expresso Macacu literalmente acabar. Os ônibus estão sucateados, a gente não sabe nem como é que estão, se aquilo ali tem condições de carregar as pessoas em segurança, tem isso também. Não adianta você pegar um ônibus velho daquele, botar e as pessoas não estarem em segurança, não é isso? Então, o que eu penso? De imediato, eu acho que novamente volta a parceria público-privada. Entrar num acordo com essas cooperativas de van que a gente tem no município, conversar, traçar linhas efetivas que realmente funcionem, trazer isso para dentro da Expresso Macacu, para a gente ofertar de imediato o serviço de transporte para as pessoas. E depois ir buscando realmente a compra dos ônibus, a troca da frota, que vai ter que ter. Entendi. E entre os bairros? Havia-se uma Kombi, um sistema de Kombi que passava pelos bairros de Cachoeira de Macacu. A senhora pensa em incentivar novamente essas Kombis? É necessário, né? É necessário. Outra coisa que eu vi no seu projeto, no seu programa de governo, foi o projeto Voo de Bike, que seria um incentivo ao uso do transporte alternativo no município. Só que surgiu na minha cabeça uma questão. O centro da cidade e as ruas principais, elas muitas vezes carecem de falta de espaço. O lugar para estacionar, às vezes, é muito difícil você encontrar. A gente tem espaço para organizar, dá um planejamento de organização para essa distribuição desse projeto? Sim, eu acho que Cachoeiras de Macacu, na sua maioria quase totalidade, a gente não tem calçada com acessibilidade, a gente não tem ciclovia, mas isso não é uma obra cara. Sim. Que isso pode ser feito, né? Não é uma obra milionária. Então eu acho que a gente tem como fazer essa adaptação para a pessoa ir de bike, sim, porque além de saudável, tira esse enorme quantidade de veículos ali estacionados no centro, que aquele centro ali a gente vai ter que revitalizar ele, né? Porque Cachoeira de Macacu cresceu, não comporta mais aquela estrutura. E realmente, quando você vai de bike, você economiza carro na rua.